Decoder Talks, episódio especial. A conta em Dubai, bastidores do Xandaquistão global. Bem-vindos ao Decoder Talks. Uma movimentação nas coisas no Brasil parece estar em andamento. Nós percebemos que a censura vai ser robustecida nos próximos meses como forma de blindar as narrativas dissidentes e, evidentemente, a verdade. Como estou ficando muito em cima desta linha tênue em que os canalhas começam a fazer ameaças ou procurar intimidar, vou dar uma suavizada por aqui. Espero que sejam tolerantes e tentem ler nas entrelinhas, pois senão vocês vão ficar sem minhas crônicas e eu vou ficar sem ver minha família. Claro, isso vai resultar num incidente internacional, pois sou idoso e cidadão espanhol, e não vai pegar bem canalhas tentando me dissuadir de falar a verdade, mas vou suavizar. Mas continuo achando que são canalhas. É terrível estar em seu país e não poder mais criticar os poderes constituídos. Isso te sufoca e faz parte do que é um regime totalitário que deixou de respeitar seus cidadãos e tornou-se apenas um regime opressor. Governado por uma lesma e retardada e que nunca sabe de nada, só fala estupidez para uma plateia de asnos. Bem, vamos lá. Quem trouxe o assunto à tona foi Alan dos Santos, jornalista perseguido no Brasil por denunciar a escalada autoritária do judiciário e hoje vivendo em exílio nos Ilha Saniwa. Em suas redes e transmissões recentes, Alan relatou que Xandileide esteve em Dubai, envolvido em tratativas com ninguém menos que Daniel Dantas, um nome que sempre reaparece quando o assunto é manobra financeira em alto nível. Disse também que Luna e Bernardo, os filhos de Barroso, sim, estavam no consulado do Brasil em Nova York, ambos preocupados com a revogação de seus vistos. Bernardo, que supostamente trabalhava numa instituição financeira, recebeu férias. Comentou ainda que estariam tratando de tramitar suas cidadanias, o que pode ser verdadeiro. Afinal, estudaram na América e provavelmente tinham vínculos para obter tal benefício. Vou comentar que acho que, se eu fosse cidadão americano, não gostaria que os filhos de um crápula fossem cidadãos do país, especialmente por meio de obtenção da cidadania. São pessoas que não têm vínculos autênticos com os Estados Unidos e, provavelmente como brasileiros, só querem evitar morar numa pocilga, igual a que seu pai ajudou a construir. Esta gente, apesar de eu poder estar errado, ou seja, entender que ambos dariam suas vidas pela América, o que é meu caso, pois eu tenho uma filha quase americana, e nada nesta porra desse planeta me faria lutar de outro lado que não a América, então duvido que estes dois prosaicos iriam lutar pela América. Assim, para serem espiões do seu pai na terra do tio Sam, devem voltar para a pocilga que seu pai ajudou a construir. Agora um desagravo. Eu lamento chamar o Brasil em que passei acreditando por 60 anos de pocilga, mas do ponto de vista moral, cultural, político, não passa disso mesmo. As pessoas sim, a gente muito boa e muito exclusiva neste país. Os jovens em geral, nosso maior tesouro, jogado nesta latrina sem educação e sem oportunidade. Quem quer trabalhar e progredir é chamado de dissidente, é excluído, colocado de lado, como minha esposa que é professora e por querer trabalhar sério, recebeu o tratamento das panelas asquerosas que se formam no serviço público. Ou puxa o saco, ou é colocada de lado. A maioria não quer trabalhar. Os que se juntam para mudar são tratados como escória. E claro, o lixo de governo que nós temos apoia esta política escrota da agenda woke, de doutrinação e perversão. Sem um foco integrativo, mas bem exclusivo. Um bando de idiotas. Fizeram isso com meu filho também, num destes institutos federais. A coisa é asquerosa. Nem precisa dizer que processei os dois, mas neste país, quem vai acabar julgando é um conivente com a devassidão do governo e nós cidadãos estamos todo o dia sendo convidados a sair do país. Um dia chega o dia e quem tem valor sai deste lugar perdido e abandonado. Esse sentimento confuso de amar a terra, mas odiar boa parte da gente, é uma das contradições mais dolorosas que alguém pode carregar, especialmente quando se trata de um país como o Brasil, tão vasto em belezas naturais, história e potencial humano, mas tão atormentado por divisões sociais, corrupção endêmica e uma cultura de individualismo predatório que parece sabotar qualquer esforço coletivo. É como amar uma casa ancestral, cheia de memórias e raízes profundas, mas detestar os vizinhos ou familiares que a transformaram em um ambiente tóxico, repleto de brigas mesquinhas, traições e negligência. Você ama a terra porque ela é parte de você. Os rios, as montanhas, o sol, a diversidade cultural que moldou sua identidade e até os momentos de esperança que brotam em meio ao caos, como o brilho nos olhos dos jovens que representam o futuro. Mas o ódio surge da frustração com as pessoas que, em vez de se unirem para construir algo maior, optam pela mesquinharia. O jeitinho que vira corrupção,
o puxa-saquismo que premia a mediocridade em detrimento do mérito e a falta de união que transforma oportunidades em desperdício. Não é um ódio cego, mas uma decepção profunda, alimentada pela percepção de que boa parte da sociedade prioriza o se dar bem individual, burlar regras, explorar brechas, formar panelinhas para excluir quem quer mudar, em vez de buscar o bem comum, como educação de qualidade, oportunidades igualitárias e um sistema político que integre, em vez de dividir. Essa dualidade gera uma confusão emocional porque você se sente traído pela própria nação que ama. Quer lutar por ela, mas vê que muitos ao redor não compartilham esse compromisso, preferindo perpetuar ciclos de pobreza moral e cultural. No fundo, é um luto pelo que poderia ser. Um Brasil unido, próspero e justo, contrastado com a realidade de uma pocilga construída por escolhas coletivas ruins, onde os honestos são marginalizados e os jovens, nosso tesouro, são jogados na latrina sem chance de brilhar. Essa ambivalência pode levar ao exílio emocional ou físico, mas também a uma resiliência teimosa, continuar amando a terra apesar das pessoas, na esperança de que um dia a união prevaleça sobre a mesquinharia. A ida de Xande Leide a Dubai não é coincidência. Não é turismo. É preparação. Dubai não é um destino qualquer para um magistrado supremo brasileiro. Especialmente um que já enfrenta pressão internacional, está no centro da censura institucional e pode estar prestes a ser sancionado pela Lei Magnitsky por violar direitos humanos e perseguir opositores políticos. Segundo noticiado por Alan dos Santos, e deixando claro que esta narrativa é uma especulação baseada em informações de bastidores e fazendo o devido aviso, haja vista a terrível censura que vivemos neste país, surge um burburinho crescente sobre os próximos passos de Xande Leide. As engrenagens do sistema parecem ranger, e há quem diga que a pressão está se tornando insustentável até mesmo para os de toga. Segundo interlocutores com acesso ao alto escalão de Brasília, a decisão de dar férias a Alexandre de Moraes não partiu dele. Teria vindo do núcleo duro do sistema, um conjunto de agentes e operadores que compreende o Supremo Tribunal Federal, a grande mídia cartelizada, as federações bancárias, os escritórios de advocacia alinhados e especialmente o braço financeiro que sustenta o teatro institucional, o Grupo Itaú, liderado pelo banqueiro Roberto Setúbal. Roberto, que já se referiu a Alexandre como o guardião da democracia em jantares discretos com membros do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, estaria incomodado com o desgaste reputacional causado pelos arroubos autoritários do ministro. O medo é que, com o acirramento do clima político, sanções comecem a ser discutidas em voz alta nos bastidores diplomáticos, e quando a Lei Magnitsky entra em pauta, o cheiro de enxofre começa a subir entre os engravatados. A narrativa segue. Aliados internos teriam proposto enviar Xande Leide para o exterior com justificativa oficial de participação em seminários sobre desinformação ou cenário global, onde ele supostamente ministraria palestras em universidades renomadas. Essa manobra, segundo fontes, serviria para isolar politicamente o magistrado, criar uma narrativa de protagonismo internacional e desviar críticas com a aparência de que houve transparência e colaboração. Mas o plano mais urgente seria operacionalizar a lógica da blindagem patrimonial, especialmente vinculada à viagem para Dubai. Há relatos de que Xande Leide teria mantido contatos no país com o banqueiro Daniel Valente Dantas, conhecido por seu trânsito em zonas offshore e capacidade de articular estruturas financeiras que escapam a controles tradicionais. Essa ligação teria sido ativada para abrir contas no Emirates NBD, no Dubai Islamic Bank e no Standard Chartered, utilizando empresas de fachada registradas em zonas francas como DIFC e JAFZA. A conversão patrimonial incluiria remessas discretas via criptomoedas, compra de imóveis de luxo em Dubai e criação de um trust com sede em entidades jurídicas do Golfo, protegidos por advocacia suíça especializada no tema. O objetivo seria que, no momento em que sanções oficiais da Lei Magnitsky fossem impostas, incluindo bloqueio de bens, proibição de entrada nos Estados Unidos, cancelamento de cartões bancários Visa, Mastercard e American Express, o patrimônio já estivesse escorado em estruturas difíceis de rastrear e operar fora do alcance direto dos órgãos americanos. Vamos então sintetizar a situação. Diante desse cenário, a estratégia atribuída a Xande Leide envolveria os seguintes passos para esquematizar, caso você esteja na mesma situação um dia. Primeira transferência de ativos antecipada. Recursos seriam convertidos em criptomoedas por meio de corretoras com operações nos Emirados, vinculadas a holdings controladas por Daniel Dantas, permitindo remessas rápidas e com rastreamento superficial.
A conversão em ouro físico ou investimentos imobiliários discretos completaria a escapatória patrimonial. Segunda, estruturas jurídicas protegidas. Empresas em zonas francas servir-se-iam de administradores de fachada para acobertar o nome real por detrás das estruturas. Escritórios de advocacia na Suíça, parceiros dessa rede, atuariam para criar barreiras jurídicas envolvendo fundações ou trusts vinculados a famílias reais do Golfo, reforçando a invisibilidade de origem dos bens. 3 contas bancárias offshore de primeira linha. Relatórios extraoficiais indicam que contas ligadas a familiares de Shandy teriam sido ativadas em instituições como Emirates NBD, Standard Chartered ou LCB, com transferências elevadas em curto prazo. A suspeita é que Dantas intermediou essas conexões por seu trânsito entre a elite financeira global. Quarto, deslocamento discreto para Dubai. A suposta viagem de Shandy teria ocorrido antes da inclusão oficial em qualquer lista de sanções. Isso permitiria manter seus ativos operacionais até que estruturas fossem consolidadas e desligadas das origens brasileiras. Tudo isso seria ativado no momento em que as sanções fossem oficialmente formalizadas, aguardando apenas pavimentar a narrativa de missão institucional ou participação em evento acadêmico internacional. Enquanto isso, o presidente do Senado, citado como o fantochezinho do Moraes, Alcolumbre, segue blindado pela invisibilidade institucional, mesmo com pedidos recorrentes para aplicar a Magnitsky também a ele, já que a suspensão de visto não surtiu efeito. A pressão popular por impeachment estaria sendo usada pelo sistema para fingir atendimento às demandas sociais, enquanto o núcleo decisório real segue atuando para manter o status quo. Para os articuladores do regime, manifestações populares servem como justificativa e cortina de fumaça, mas não representam ameaça real ao poder consolidado. Os boatos sobre Shandy em Dubai envolvem detalhes logísticos. Passagens compradas com nomes diferentes, hospedagens em hotéis de luxo sob codinomes e reuniões com operadores financeiros em salas discretas de grandes bancos. Há registro extraoficial de movimentações bancárias atípicas em dias de feriados islâmicos, contas interpostas em nomes de parentes distantes e transferências convertidas em ouro físico depositado em cofres do Golfo. A pressão diplomática dos Estados Unidos cresceu, com parlamentares como Marco Rubio mencionando publicamente a possibilidade de aplicar sanções à autoridade brasileira por violações à liberdade de expressão, ao uso da Polícia Federal como instrumento político e ao bloqueio de contas de jornalistas e manifestantes. Se a sanção avançar, o impacto seria imediato: cartas bloqueadas, transferências interrompidas e isolamento financeiro internacional. Na sequência, a mídia tradicional alinhada ao sistema deverá apresentar a saída de Shandy como ato de serenidade, argumentar que se trata de uma medida institucional temporal e insinuar que a movimentação atende ao bem do país. Enquanto isso, os operadores de bastidores seguirão montando a estrutura legal e financeira para assegurar que os ativos de Shandy escapem completamente das sanções ocidentais, usando Dantas como elo operacional e financiadores anônimos que preferem ficar fora do holofote. Se Alan dos Santos tiver acertado, estamos diante de uma operação sofisticada. Um magistrado que domina o país politicamente, mas agora vê seu poder ameaçado. Um sistema que o sacrifica quando conveniente, e uma estratégia para garantir que, mesmo se condenado ou sancionado, ele possa viver confortavelmente, longe de olhos curiosos, com patrimônio preservado em Dubai. O resultado dessa trama pode ser a consolidação de um novo tipo de impunidade híbrida, repressão interna ampla, aliados políticos poupados e recompensados e fuga institucional com apoio da elite financeira. O povo, por outro lado, continua à mercê de decisões togadas que moldam destinos sob a tinta fria da caneta judicial. Internamente, o STF vive uma crise de imagem. A Corte, que deveria ser a guardiã da Constituição, tornou-se a protagonista de um regime judicialesco sem precedentes desde a redemocratização. O abuso das ações penais originárias, os inquéritos eternos sob relatoria de si mesmo, o uso da Polícia Federal como órgão de pressão política e a submissão da imprensa por meio da censura prévia transformaram Alexandre numa espécie de Stalin de toga. Mas todo tirano precisa de paz para continuar reinando. E a pressão popular está em ponto de ebulição. Nos corredores do Congresso, especialmente no Senado, já se cochicha sobre um possível pedido de impeachment simbólico contra Moraes, caso ele permaneça em território nacional e a pressão norte-americana escale.
Senadores como Eduardo Girão e Marcos Duval já mencionaram publicamente a necessidade de rever o ativismo judicial e o desequilíbrio entre os poderes. Essa movimentação, embora ainda tímida, é interpretada como um risco pelos articuladores do sistema. A solução proposta? Enviar Alexandre para o exterior com uma justificativa institucional. Estudos acadêmicos, seminários internacionais, troca de experiências sobre o combate à desinformação. Um teatro. A verdadeira intenção seria tirá-lo da linha de frente, enquanto o sistema se reorganiza para manter o controle sem chamar tanta atenção. Fontes ligadas ao Departamento de Estado dos Estados Unidos revelam que há, ao menos, 2 dossiês tramitando em comitês de direitos humanos, nos quais o nome de Moraes aparece ao lado de medidas consideradas autoritarismo em contexto democrático. Os casos de perseguição a jornalistas, bloqueio de contas bancárias de manifestantes sem processo legal e censura de conteúdo nas redes sociais por ordem monocrática são considerados violações da primeira emenda em padrões norte-americanos. E isso coloca o Brasil na lista de observação, ao lado de regimes como o de Daniel Ortega e Nicolás Maduro. A versão oficial, caso venha, falará em merecido descanso. Mas por trás da narrativa, o que se vê é uma reorganização tática. Um sistema que sente o cerco apertar e tenta sacrificar uma peça para salvar o tabuleiro. A pergunta que fica é: estarão articulando esta possibilidade ou Chandileide vai dobrar a aposta? Ou finalmente o povo entenderá o circo de marionetes em sua frente e tocará fogo na lona? O povo precisa entender que o inimigo não está apenas nos palácios, mas nas salas refrigeradas onde os verdadeiros donos do poder, os banqueiros, globalistas e articuladores acima deles, com seus operadores jurídicos, executivos e legislativos, decidem o futuro de uma nação inteira como se jogassem xadrez com vidas reais? As duas saídas são elegantes para o sistema, porém ambas são prejudiciais para o povo. Este foi o Decoder Talks. Espero que o futuro anunciado aqui lhe sirva de aviso.